Oi, pessoal, bom dia. A gente vai continuar então a matéria aí, tá? Da apostila nova. Eu espero que todos já estejam com ela, né? Eu já comecei na sexta-feira, não sei se faltou alguém. Então, é a parte de genética, né? De linkage que eu tô passando para vocês. Eu vou fazer uma revisãozinha geral do que eu dei na sexta. Foi não passada, né? Foi na outra, porque sexta passada não teve aula. Então, eu vou fazer uma retomada rápida, vou passar um tópico novo, um conteúdo novo, que é pouca coisa hoje, e aí a gente vai fazer uns exercícios de exemplo, e depois, se der tempo, eu vou fazer os exercícios da apostila com vocês. Quem tiver sem apostila, eu mando print no grupo e vocês anotam no caderno, depois passa para a apostila, tá bom? Então, eu vou compartilhar o slide aí. E aí vocês vão acompanhando. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Que às vezes os alunos acham esse assunto um pouquinho mais complicado, né? Então, veja, o que a gente estava falando da linkage. O que é linkage? Linkage é aquela história que a gente viu na meiose, né? Que falava o quê? Que os cromossomos trocam pedaços. Então, a linkage é a mesma coisa que crossing over, que a gente falou muito na meiose, né, do crossing over, pode ser chamado de permuta, pode ser chamado de ligação incompleta. Linkage, permuta, ligação incompleta. E como foi um autor chamado Morgan que fez essas ideias, né, que lançou essas ideias, então a gente chama também de teoria de Morgan, porque foi ele que descreveu, tá? Linkage, permuta, então é tudo a mesma coisa, tá? Então o que seria isso? Lá na meiose, quando vai formar os gametas, os cromossomos homólogos se juntam, lembra? Vou fazer o desenho simples de novo. E aí, quando eles se juntam, eles fazem o tal do quiasma. O que é o quiasma? A união aqui das cromátides. E aí eles quebram esse ponto, aí o azulzinho passa um pedacinho para o vermelhinho, o vermelhinho passa um pedacinho para o azulzinho. Então, isso é a linkage, tá? Só que às vezes pode formar gametas, isso aqui eu já tinha dado, por segregação independente. Aí não tem linkage. Como é que é a segregação independente? Cada gene está em um cromossomo, ó, Azão em um, Azinho no outro, Bzão em um, Bzinho no outro. Aí os cromossomos se duplicam, né? E aí vai fazer tipo uma combinação. O A combina com B, então fica Azão, Bzão. O Azão combina com Bzinho, fica Azão, Bzinho. O Azinho combina com Bzão, fica Azinho, Bzão. E o Azinho combina com Bzinho, fica Azinho, Bzinho. Então, como são 4 tipos de gametas diferentes, não teve crossing over, então a gente diz que vai ser 25% cada gameta, tá? 25% cada gameta, 25%. Então, aqui é a segregação independente. Então, eu posso até representar o indivíduo normal, assim, ó. Esse indivíduo aqui, ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E aí, ele vai formar Azão, Bzão, Azão, Bzinho, que a gente vai combinando genes assim, por segregação independente. Então, o que importa é a porcentagem, tá vendo? Não tem crossing over, então a porcentagem é de 25% cada gameta. Isso eu já tinha falado. Pode acontecer. Opa, então, aqui, deixa eu ver. Aqui está mostrando a segregação. Pode acontecer a ligação completa, que também não tem crossing over, ó, sem crossing over. Mas olha a diferença. Na segregação independente, deixa eu aumentar aqui para ficar maior, né? Na segregação independente, você tinha assim, ó, um gene em cada cromossomo, por isso que é independente, ó. O Azão estava aqui na segregação independente, o Azinho aqui, o Bzão aqui e o Bzinho aqui. Aí você fazia a combinação, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Agora na ligação completa não, os genes estão ligados, ó. O Azão está ligado no Bzão, o Azinho está ligado no Bzinho. O que vai acontecer então?
Aí vai formar gametas. Então, quando isso aqui se duplicar, ó, vai ficar azão, Bzão, azão, Bzão. Porque o DNA se duplica para passar material genético para células novas, certo? E esse aqui também se duplica. Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. De modo que não vai ter crossing over, então quais gametas vão formar? Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Igual aqui e igual aqui. Por isso que dá 50% de cada um. Então, segregação independente, 25, 25, 25, 25. Ligação completa sem crossing over, 50% só formam dois tipos de gametas, 50% de cada um. E com crossing over, a ligação incompleta, aí vai formar gametas bem parecidos com a segregação independente, tá? Só que os genes estão ligados também, ó. Só que vai ter crossing over. Então, eu fiz o desenho para vocês visualizarem, ó. Então, o Azão e o Bzão. Opa! O Azão e o Bzão duplica, mas eu vou fazer o crossing over, ó, o Azinho e o Bzinho. Então, quando ele duplicar aqui, ó, esse também duplicar, eles vão fazer o quiasma. Então, fica Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, vai formar o gameta Azão, Bzão, Azão, Bzinho, que tá aqui. Azinho, Bzão, que tá aqui, e Azinho, Bzinho, que tá aqui. Então, esses dois aqui, ó, que não sofreram crossing over, são chamados de parentais. São esses dois, ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Ele separou aqui. E esses que sofreram crossing over, que quebrou, ó, o Azão recebeu o Bzinho e o Azinho recebeu o Bzão, são chamados de recombinantes. Então, teve crossing over. E aí, lembra? A porcentagem depende da distância entre os genes. Quanto maior a distância entre A e B, maior a chance de crossing over. E quem determinou essa distância foi Morgan. Então, a gente chama de unidades de Morgan a distância entre os genes. Então, o problema que vai te dizer, a distância entre os genes A e B é 20 unidades de Morgan. Portanto, a chance de crossing over vai ser 20%. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir 20 por 2, dá 10. Então, os recombinantes que sofreram com esse crossing over, esse vai ser 10%. Tô só revisando, tá? E esse vai ser 10%. Aí, para 100 de 20, falta 80. Então, 40% dos gametas vão ser azão, Bzão e 40% vão ser azinho, Bzinho, certo? Então, vai depender da distância dos genes. Vamos supor que em vez de 20, ele falasse assim, a chance de crossing over entre os genes A e B é 15%. Mesma coisa. A distância entre A e B é 15. Então, eu vou lá, 15 dividido por 2 dá 7,5. Pode dar quebrado, tá? Então, os recombinantes, 7,5% azão, Bzinho, 7,5% azinho, Bzão, e aí 15 para 100, 85. Então, vai dar 42,5 aqui, a porcentagem de azão, Bzão, e 42,5 aqui. Então, a porcentagem, quando tiver crossing over, vai ser variável, tá? Aí, tem um detalhe que eu não falei na aula passada, que é o que eu quero acrescentar, tá? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Então, ó, aqui esses são os parentais, os que fizeram crossing over são os recombinantes, certo? Então, o que que ele tá mostrando aqui, ó, o crossing over, ó, que aí vai ficar o gene trocado, certo? E aí, gente, esse crossing over, essa linkage ou essa permuta, ela pode ser de dois tipos. Isso o problema vai te falar também. Ó, ela pode ser cis ou trans. Cis é a que a gente acabou de ver.
Ó, é essa aqui, ó. Eu coloquei o slide com o cromossomo deitado, é a mesma coisa. Mas, ó, o Azão, Bzão tá em um, o Azinho, Bzinho tá no outro. Dominante, dominante, recessivo, recessivo. Se for trans, ó como é que vai ser, ó. Azão, Bzinho, não é Azão, Bzão, é dominante com recessivo, recessivo com dominante. Tá vendo a diferença? Consegue visualizar? Então, esse indivíduo aqui, ó, ele é. Deixa eu só admitir o Pedro aqui, gente. Então, eu tenho a linkage cis e a linkage trans. Vai ficar diferente na hora que eu achar os gametas? Vai. Eu vou fazer o desenho para vocês verem, ó. Esse aqui, como é que eu fazia, ó? O Azão duplica e faz crossing over. Azão, Bzão. Vou fazer o Azinho, Bzinho aqui, ó. Azinho, Bzinho, tá? E os dois, então, duplicou Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, eles vão fazer crossing over, ó. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, vai ficar o gameta Azão, Bzão aqui. Esse aqui, Azão com Bzinho. Esse aqui, Azinho com Bzão. E esse aqui, Azinho com Bzinho. Quem são os recombinantes? Ó, vou destacar aqui para você, ó. Os recombinantes são esses dois. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Se for na posição trans, ó como é que vai ficar, ó. Eu vou copiar daqui, ó. Cromossomo, deixa eu só fazer da mesma cor, né? O cromossomo, ó, ele é azão Bzinho e não azão Bzão. Por isso que é trans. Você trocou. Você não tem dominante com dominante, é um dominante e um recessivo, certo? E aqui também, ó, azinho Bzão. Aí vai ter o crossing over, vai duplicar aqui, ó, o azão Bzinho e o azinho Bzão, vai duplicar. Então, ó, azão Bzinho, azinho Bzão. Ó como é que vai ficar o gameto, ó. O parental aqui, ao invés de ser azão Bzão, vai ser o azão Bzinho. E o outro parental vai ser o azinho Bzão. Certo? Agora, ó quem vai ser o recombinante. Azão, Bzão e azinho, Bzinho. Então, o que que vai mudar? Essa história do recombinante. Na posição trans, fica azão, Bzão, azinho, Bzinho, recombinante. E na posição cis, fica azão, Bzinho, azinho, Bzão. A porcentagem é igual, tanto na cis quanto na trans. Se falar que a distância dos genes A e B é 10, então aqui vai ficar 5% azão, Bzão, 5% azinho, Bzinho. Aqui também é 10, 5% azinho, azão, Bzinho e 5% azinho, Bzão. A porcentagem é a mesma, só que muda, entendeu? Então, por exemplo, ó, se eu falasse assim, ó, você tem um indivíduo que ele é Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. E esses genes vão sofrer linkage. Se sofrer linkage na posição cis, então eu vou ter que lembrar, na posição cis é Czão, Dzão, Czinho, Dzinho, ó, dominante com dominante, recessivo com recessivo. Então, se for na posição cis, vai ficar os gametas Czão, Dzão, Czinho, Dzinho, que são os parentais. Quem vai ser o recombinante, ó? Vai ser o Czinho, Dzão e o Czão, Dzinho. Esses vão ser o recombinante na posição, cis. E se for na posição trans? Se for na posição trans, vai mudar? Então, eu já tenho que lembrar isso. Se for na posição trans, aí eu vou ter, então, o Czão e o Dzinho como parental, e o Czinho e o Dzão como parental. Quem vão ser os recombinantes?
Czão, Dzão, Czinho, Dzinho. Tá? Então, vai mudar o recombinante. A porcentagem eu vou achar igual, tá? Então, fiquem ligados. Ah, professora, mas como é que eu vou saber? O problema vai te falar, ele vai te falar, os genes C e D estão distantes de 10 unidades de Morgan. Eles sofrem crossing over do tipo trans. Aí você já se liga, se é do tipo trans, então é dominante com recessivo e não dominante com dominante, certo? E genética, gente, é isso, tem que ir fazendo os exercícios, por isso que eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? Então, aqui ele tá mostrando, ó, a posição, vai estar lá a posição cis, ó, e aqui a posição trans. Tem alguns detalhes aí na apostila de vocês, tá? Aqui, ó, então, é um exercício. Como que os exercícios vão estar na apostila? Como que esses exercícios vão ser cobrados, ó? Então, vamos fazer junto aqui, ó. Quem quiser anotar no caderno, tá? Mas vai estar disponível o slide lá na gravação também, se alguém precisar ver de novo. Se quiser só o slide também eu mando, é só vocês me pedirem, tá? Um indivíduo de genótipo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, em que a distância entre os genes A e B é 20 unidades de Morgan, irá produzir os seguintes gametas com as respectivas porcentagens. Ó, então, se ele é Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, o que significa? Que o Azão está num cromossomo, o Bzão também. Então, já dá para saber, ó, que é a posição cis, dominante com dominante, recessivo com recessivo, tá? Então, eu já sei que é cis aqui. Não vai ser trocado dominante recessivo igual a trans, tá? E lembra que a unidade, a distância é 20 unidades, então 20% de chance de crossing over. Então, quais os gametas? Ó, vou fazer o desenho só para você visualizar. Depois você não precisa fazer o desenho se você conseguir achar os gametas, tá? Então, aqui seriam os parentais, o azão, bezão, azinho, bezinho. São os parentais. Agora, aqui eles vão fazer crossing over, ó. O azão duplicou e o bezão, só que ele faz o crossing over com o azinho, bezinho que tá aqui. Então, quais os gametas que vão se formar? Azão, bezão, que é parental, azinho, bezinho, que é parental. E azão, bezinho, que é recombinante, azinho, bezão, que é recombinante. Então, se a taxa de crossing over é 20%, nos recombinantes, então, vai ser 10%, 10%. Sobrou 80%? 40%, 40%. Então, 40% azão, bezão, tá aqui, ó. 40% azinho, bezinho, tá aqui. Aí o azão, bezinho é 10, que tá aqui, e o azinho, bezão é 10. Tá vendo? Tem que bater exatamente a porcentagem. Então, alternativa A, tá vendo? Aqui ele inverteu, né? Ele fez o tipo trans aqui. E não tá falando que é trans, é cis, ó. Azão com bezão, azinho com bezinho. Certo? A outra, ó. Vou fazer mais um. Ó, esse aqui, eu já até esbocei aqui, mas eu vou comentando, tá? Então, ó, a frequência de recombinação entre os locos A e B é 20%. Então, a distância entre os genes é 20, né? A distância entre os genes é 20. Ótimo. Aí, então, o que eu vou ter que fazer? Se a distância entre os genes é 20, qual o percentual esperado dos descendentes do genótipo azão, bezão, azinho, bezinho, a partir dos progenitores com os genótipos mostrados na figura, ó. Então, tá mostrando aqui que uma fêmea é azão, bezão, azinho, bezinho. Então, azão, bezão, azinho, bezinho também é do tipo cis, ó, dominante com dominante, recessivo com recessivo. E vai casar ou cruzar com macho, depende, né, se for um animal, que é azinho, bezinho, azinho, bezinho. Como ele é azinho, bezinho, ó, ele só produz, ó, azinho, bezinho, um tipo de gameta.
o Azinho combina com o Bzinho, não tem jeito. Agora, aqui não, aqui vai ter recombinação em 20%. Então, esse indivíduo ó, ele é Azão, Azinho, Bzinho, tá? Só que quais gametas ele vai produzir, ó? Se é do tipo cis, então é Azão, Azinho, Bzinho, que são os parentais. Aí vai combinar o Azão com Bzinho, o Bzão com o Azinho com Bzão, que é o que eu pus aqui. Eu não vou nem desenhar agora mais, tá? Então, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho são os parentais. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, recombinantes. Então, se a taxa é de 20%, qual a porcentagem de recombinantes? 10 e 10 cada um, e aqui vai ser 40, os parentais. E aí, quando eu for fazer a combinação, ó, eu vou ter que fazer a combinação desse com esse. Então, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Que eles vão ter filhotes, né? Então, eu pus aqui, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Como aqui é 40%, a porcentagem de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho vai ser 40, certo? Se eu fosse representar, eu representaria assim, ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Tá, ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Pus a representação aqui na frente. Aí eu vou cruzar esse com esse. Ó, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Como ele é 10%, eu pus 10% aqui. Como que eu represento? Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho. Tá aqui a representação dele, tá? Azinho, Bzão com Azinho, Bzinho, ó. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Tô só combinando, ó. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Como ele é 10%, aqui também é 10%. Como que eu represento? Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. E o último, Azinho, Bzinho com Azinho, Bzinho. Acho que eu errei aqui, ó. É Azinho. Aqui é Azinho, tá? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Como é 40%, 40%. Então, ele quer saber, ó, qual a porcentagem esperada de descendentes? Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, 40. Ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. É esse aqui que ele perguntou. 40%. Então, é a D. Certo? Então, normal, eu acho os gametas, que aqui no caso vai ter crossing over, e acho as porcentagens baseadas no problema. E depois eu faço tipo um cruzamento, tá? Então, Azão, Azinho, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vai combinando, certo? Deixa eu ver se tem mais algum. Tem mais um aqui, ó. Mais um exemplo, ó. Os locos gênicos A e B se localizam em um mesmo cromossomo, havendo 18 unidades de Morgan de distância entre eles. Então, A e B está no mesmo cromossomo, então eu já tenho que fazer o raciocínio, né? Então, ó, A e B está no mesmo cromossomo, tá? Então, os recessivos vão estar em outro. Azinho, Bzinho, tá? E eles estão distantes de 18 unidades, significa que a chance de crossing over é 18%. Supondo o cruzamento de um indivíduo duplo heterozigoto. O que é duplo heterozigoto? Ó, duplo, dois. Os dois pares de genes são heterozigotos. Então, ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Certo? Só que na posição trans. Então, se for na posição trans, não é essa aqui. Se for na posição trans, é Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, porque tá falando que é na posição trans. Então, ele vai ser cruzado, esse indivíduo, né, com uma fêmea birrecessiva. Se a fêmea é birrecessiva, é porque ela é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá? Então, na posição trans, que é esse indivíduo, esse aqui vai ser o parental. Então, ele vai produzir Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, que são os parentais. Já posso até achar aqui, ó, 100 menos 18, né?
que eu tô já fazendo a porcentagem aí. 100 menos 18 vai dar 82. Então, os parentais, 41% e 41%. Agora, os recombinantes, ó, como é que vai ficar? Azão com Bzão, Azinho com Bzinho. Aí eu pego a porcentagem lá, 18, 9% e 9%. Como a fêmea é birrecessiva, ó, se ela é birrecessiva, ela é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, ela só produz um tipo de gameta, que é esse aqui, Azinho com Bzinho. Então, eu vou fazer a combinação desses 4 que eu achei, ó, que eu pus aqui, com essa. Então, vai dar, ó, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, tá? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Na verdade, ele pediu Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, tá? Então, ó. Então, aqui eu não separei, né? Então, ó, esse aqui combinando, ó, ele vai ficar Azão, Azinho, combinando com essa, tá? Azão, Azinho, ó, Bzinho, Bzinho. Esse aqui vai ficar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse aqui combinando aqui vai dar Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E esse aqui combinando Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Como ele quer Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho. Acho que é esse aqui, né, ó. Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho. É isso que ele pediu, ó. Então, é esse aqui. Qual a porcentagem, então? 41%. Certo? Ah, professora, é muito difícil. Não, não é muito difícil, mas eu tenho que ler o enunciado com cuidado, prestar atenção nos exercícios, tá? Fazer o maior número possível de exercícios, certo? E aqui, então, tem o exercício na página 37. Quem tiver com a apostila, ótimo. Quem não tiver, eu vou pôr no grupo aqui, ó, para vocês, tá? Deixa eu só interromper aqui que eu já passo no grupo para vocês. Já vou pondo, porque depois eu posso esquecer, né? Tem 10 minutinhos, dá para fazer 1 ou 2 exercícios, tá? Então, eu vou fazer aí com vocês, ok? Então, eu vou pôr no grupo, é a página, vou fazer, pôr essa 1 e o 2 no grupo, tá? Da página 37. Para quem tiver, às vezes, sem apostila, sei, né? Ou para quem faltou também, tá? Então, eu tô pondo lá no grupo, exercício, ó. Exercício, aula. Então, é 1 e o 2 da página 37. Ok? Vou deixar aí, mas eu vou explicar. Então, eu vou compartilhar aqui, ó. Então, ó, o primeiro, ó, um cientista investigando o padrão de herança de 7 características diferentes facilmente observáveis em uma espécie de planta, verificou que elas foram herdadas de maneira mendeliana e que ocorria segregação independente. Sabendo-se que essa espécie de planta tem 7 pares de cromossomos, se o pesquisador incluir o seu estudo uma oitava característica, a planta poderá observar. Então, se ela tem segregação independente, é aquele caso que vai fazer 25, 25, 25, 25% de cada gameta, não tem crossing over. Então, esse A aqui, ó, já fala que tem crossing over, não tem. Certo? Aqui fala, ó, também, ó, quer ver, ó, ligação genética. Então, aqui fala em ligação genética. Se tem ligação genética, é porque não é independente. Tem 2 genes no mesmo cromossomo. Então, é como se tivesse o Azão e o Bzão no mesmo cromossomo. E aqui, se é segregação independente, tem que ter um gene em cada cromossomo.
certo? Aí, aqui, ligação genética entre as 7 características previamente estudadas e segregação independente introduzida na oitava. Como essa oitava não é característica deles, ela vai aparecer depois. Então, seria a segregação independente entre as 7 e a ligação genética entre a oitava. Só entre a oitava, ó. Só entre a oitava, porque ela não faz parte ali daqueles cromossomos independentes. E aqui fala que a ligação independente ia ser entre as 8, as 7 é a segregação independente. A ligação genética ia ser entre as 7? Não, porque a 7 é a segregação independente. A ligação genética ia ser entre as 7 características e a permuta entre a oitava. Então, a ligação genética também não pode ser na 7. Então, a ligação genética é só na oitava, porque ela não está nos cromossomos independentes. Certo? O2, ó. Considere o indivíduo heterozigoto para 2 locos gênicos que estão em linkage. Então, vai ter linkage, crossing over. Ou seja, não apresentam segregação independente. A representação esquemática dos cromossomos. Então, se vai ter linkage, ó, então tem que estar o Azão, Bzão em um, Azinho, Bzinho no outro. Aí ele duplicou, ó, ficou Azão, Bzão, porque depois esses dois aqui, eles vão fazer o quiasma, entendeu? Os do meio. Então, esse aqui não pode, por quê? Porque ele está mostrando, ó, os cromossomos iguaizinhos. Então, teria que ser Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Não tem jeito também. São 2 genes, ó. Aquele pôs só o A, cadê o B? Aquele pôs só A também, o B separado. Os cromossomos têm que ser homólogos, iguais para ter crossing over. Então, a única possibilidade seria essa. Certo? Ó, o 3. O 3, ó, admita-se que 2 genes A e B estão localizados no mesmo cromossomo. Então, ó, A e B estão no mesmo cromossomo. Eu não estou inventando, o problema tá me falando, ó. A e B no mesmo cromossomo, ok? Um macho, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, foi cruzado com uma fêmea, Azinho, Bzinho. Então, se o macho é Azão, Bzão, então aí vai ter crossing over, ó. A taxa de recombinação é 10. Então, é Azão, Bzão e vai ser um gameta parental. E o Azinho, Bzinho vai estar no outro cromossomo. Então, esses são os parentais. Então, o gameta Azão, Bzão e Azinho, Bzinho vai estar numa porcentagem de, aqui, 45, porque é 90, né? Qual vai ser os recombinantes? Os recombinantes, então, vai ser Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, que vão estar numa porcentagem de 5 e 5%. Aí vai cruzar com o indivíduo, ó, qual a frequência de indivíduos, peraí, com uma fêmea Azinho, Bzinho. Então, eu vou combinar com Azinho, Bzinho, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, Bzinho. Aqui, Azão, Azinho, Bzinho. Tô combinando com essa, tá? Azinho, Bzinho. Então, ele quer saber a fêmea, ó, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho. Azão, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho. É essa aqui, ó. Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho. Então, a porcentagem, 5%. Porque é com recombinante. Por isso que é 5%. Certo? Aqui, ó, quando estudadas as células meióticas dupla heterozigotas, azão, azinho, bezinho, se diz que para esses genes está ocorrendo segregação independente. Então, se é segregação independente, é incorreto. Segregação independente não pode ter recombinação, permuta. Então, por isso que essa está errada, ó, não pode ter recombinação. Segregação independente é aquela do 25. Não tem recombinação, tá? E aqui o 5, ó. Observe as duas plantas de genótipo 1 e 2, ó. Essa é azão, Bzão, azinho, Bzinho. Essa azinho, Bzinho.
que vai dar igualzinho aqui, ó, tá? Azão, Bzão tá num, Azinho, Bzinho tá outro, cruzou com o recessivo, ó. Uma planta de genótipo 1 é cruzada com uma planta de genótipo 2. Se esses dois locos estão a uma distância de 10 unidades, aqui também era 10, ó, que proporção de descendentes será igual a 1? Então, agora ele quer só saber diferente, ó. Ele quer saber a proporção de descendentes. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Que seria esse aqui, ó. Azão. É Azão, Bzão, é isso? Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Seria aqui, né? Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Essa aqui, ó. 45%. Seria esse aqui, tá? 45%. Certo? Então é isso por hoje. Falta um minutinho aí para encerrar a nossa reunião, tá? Então eu vou parar por aqui, tá? Depois eu vou colocar essa página também no grupo. E a semana que vem a gente continua. E se tiver alguma tarefinha lá no caderno de atividades, não precisa fazer ainda não, eu passo a semana que vem, tá bom? Que aí às vezes alguém tá sem apostila ainda, deixa para semana que vem, aí eu marco direitinho, certo? Então, um bom fim de semana para vocês, tá? E até sexta.